Os irmãos fiquem orando por esses meninos que vão apresentar essas meninas, pois são 16 componentes. Mas o inimigo, ele sempre trabalha de uma maneira para o crente não fazer a obra de Deus. Mas sempre ele é um perdedor. E o nome do Senhor está sendo glorificado nessa noite. Glória a Deus. Hoje é a segunda vez que estamos aqui. Eu já agradeci a minha bênção da minha filha que Deus me deu. Foram 21 anos de espera, mas valeu a pena, porque quem promete é fiel. Glória a Deus. Os irmãos continuem orando por Rebeca Tassili, para Jesus continuar dando vitória e saúde. Eu quero deixar um versículo para a meditação de toda a igreja, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 28, e o versículo 15, que diz: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te trarei a esta terra, e não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos ficar na dispensação de Deus, orando e crendo que com certeza você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Glória a Deus. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que eu não posso andar pelo caminho desse mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Missões está no coração de Deus. Missões são ordens divinas. Missões tiveram suas origens em Deus. Não partiram da vontade humana, nem de reunião de Deus. A obra missionária partiu de Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus foi o primeiro missionário que Deus enviou à terra. Por isso, Deus quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Necessitamos fazer missões. Inúmeros países da África precisam ser evangelizados. E em vários países da Europa, na Ásia e em vários lugares precisam de obreiro. O que fazer? Qual será a nossa atitude como crente? Que resposta a igreja dará? Jesus, precisamos acordar do sono da indolência, deixando de lado o pecado que não de perto nos rodeia. Missões não foi invenção humana, mas está no coração de Deus. Precisamos orar, jejuar e consagrar a nossa vida totalmente de toda maneira que podemos dizer: somos missionários. Mas o verdadeiro missionário é aquele que começa a pregar na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, nos ônibus e em todos os lugares. Essa é a cabeça da igreja e o povo é governado pela cabeça. A ordem de Jesus deve ser obedecida e dessa obediência depende de nós. Missões são ordem divina. Deus não escreveu mensagem no seu firmamento e nem enviou anjo para pregar. A ordem foi dada à igreja e esta igreja somos nós. Sem missões o mundo não será evangelizado.
evangelizado. Por isso Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais. Aleluia! Se já recebeste o poder em Jerusalém, assim já estão vindo. Aonde foi dada, se é para ser executada. Se seja de Deus, se estás cheia do Espírito Santo, então vivas para Deus e cumpre uma. Porque o enviado deve pregar o evangelho com poder, dizendo ao pecador que Jesus salva, cura, assina do Glória a Deus. E a obra missionária não pode parar. O agente dessa obra é o Espírito Santo. Ele preparou o Espírito Santo no meio do fogo. Ele é fiel. Um crente cheio de fogo não tem tempo para pecar, para falar mal do Senhor, para falar mal do Senhor. Mas o crente cheio da graça, tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Não temos assim obedecer, mas devemos crer no impossível. A vida dos que evangelizam precisam estar sempre aquecida pelo Espírito Santo, pois a obra não pode parar e o fogo nunca diz basta. Jonas, sua expressão disse: da boca do Senhor sai toca e faísca descansam nela. Glória a Deus, glória a Jesus. Obediente à missão celestial, jovens, crianças, irmãos e irmãs, que Deus os dê visões missionárias. O apóstolo Paulo disse negativo após o Senhor, quando a alma vivia em trevas, o Espírito Santo lhe revelou uma visão. O varão dele voltou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que cada crente reconheça que leva a Cristo e que cada um de nós administramos a nossa vida, anunciando o Evangelho. Ainda que o trabalho no campo seja tudo difícil, mas a igreja é uma pelo missionário e Deus atenderá as orações. Igreja, Deus é o mesmo. Quando Paulo estava em Roma, a igreja orou e Deus ouviu um de volta para ele. Deus ouviu o clamor daquele povo, porque aquele povo era o povo. E nesta noite, seja santo em toda maneira de viver, deixando de lado a vaidade do mundo e dando exemplo de cristão onde você mora, porque essa igreja foi fundada no Deus dos céus, aquele que é feito em orações. Você é exemplo de crente. É Jesus. Eu tenho a força para Glória. procura no meio do abismo. Que possam ser usados sem reservas e sem limites. Ele nos entregou a chave da palavra e nos diz esta noite: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém o crente que tem tomada de Deus para essa obra, ele não é sempre fé, vitorioso, é humilde e obediente. A vossa frente, vamos agora com o rapaz do crente. Tire proveito desse fato, consagrando a sua vida inteiramente a Cristo, pois a palavra de Deus fala a cada jovem nesta noite: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e não tenha neles contentamento. O crente com a graça é um perigo.
inimigo não tem como se defender.